Olá, quarta fase, nosso primeiro vídeo da quarta unidade sobre as atividades, né? Então aqui é a nossa primeira atividade, falando sobre os regimes totalitários, o fascismo, o nazismo e o início da Segunda Grande Guerra, tá? Então falaremos principalmente sobre esses regimes totalitários, fascismo e nazismo. Vamos lá, vocês podem retomar os vídeos, os dois vídeos anteriores a esse, que tem toda a explicação, né, do conteúdo. Aqui nós estamos apenas dando uma reexplicada, né, no conteúdo para que vocês compreendam o que devem desenvolver nas questões. Então, começando pelo fascismo de Mussolini na Itália, a marcha sobre Roma, né, a ideia dos grupos paramilitares, apoiados pelos nacionalistas e pela burguesia, que estava insatisfeita com o governo, né? Então a ideologia fascista deu início aí a um governo totalitário e autoritário com bases na xenofobia, que é a aversão a outras raças, um regime que persegue pessoas, que age de maneira autoritária sobre os que eles julgam subversivos, pessoas que eles acreditam que não estão de acordo com os seus ideais e acabam agindo de maneira violenta, né? Mas foi assim que se propagou e se consolidou os regimes totalitários entre o período das duas grandes guerras, ou seja, o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. A ascensão do fascismo, nós temos aí, começou com a marcha sobre Roma, em 1922, que vai fazer Mussolini chegar ao poder, o líder fascista. A primeira questão é, o que é o fascismo e quais são as suas principais características? Explique. Lembre que é um governo autoritário, totalitário, como eles agiram, como eles chegaram ao poder. Segunda questão, de que maneira o regime do fascismo liderado por Mussolini chegou ao poder na Itália? Explique. E nós temos aqui o nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler, as suas teorias do espaço vital, do arianismo e do antissemitismo, propagados no seu livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, e a introdução da República Weimar, né? Weimar, que é sobre a liderança de Adolf Hitler com o partido nazista. E nós vimos todas as atrocidades provocadas por esse regime autoritário, totalitário e xenofóbico, né? Então, o que foi o nazismo e quais as principais diferenças para o fascismo? Os meninos que enganavam o nazista, né? Aqui nós temos uma dica de filme, né? Entre várias outras que vocês têm a lista para poder assistir e compreender melhor na prática como eram os campos de concentração, que crianças, judeus, ciganos, pessoas com deficiência e negros foram perseguidos e mortos, né, em campos de concentração, em câmeras de gás, por esses nazistas. Hitler e os nazistas no poder. No ano de 1925, Hitler já estava solto e retomou suas ações para chegar ao poder na Alemanha. No entanto, ele mudou de estratégia, abandonando as tentativas de golpe e tentando chegar ao poder pelas vias burocráticas e eleitorais. Nas eleições de 1930, o Partido Nazista foi o segundo mais votado. Em 1933, Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. E em 1934, com a morte do então presidente Hindenburg, assumiu o comando do país. Então ele se torna um Führer, né? Se autoproclamando líder, que significa Führer. Além disso, intensificou a censura e aboliu os sindicatos, substituindo-os por corporações nacionais. E aí começa a sua perseguição aos judeus. Nós temos aqui a primeira questão. Quais foram as principais ações políticas dos nazistas liderados por Hitler na Alemanha? Explique as consequências. Ele perseguiu judeus, ciganos, eslavos e homossexuais. Sobre o nazismo, explique as seguintes questões na tabela. Então nós temos no segundo vídeo, o vídeo anterior a esse, detalhes sobre o regime nazista. Vocês podem retomar, né? Então, o que significa a supremacia da raça ariana, ou seja, a ideia que Hitler tinha de raça pura, do arianismo.
o que ocorreu com os grupos de judeus, ciganos, eslavos, homossexuais e comunistas, para onde eles foram levados, como eram esses campos de concentração, o que era o princípio do chamado espaço vital para os nazistas, que é um dos motivos para o início da Segunda Grande Guerra. Então vocês irão colocar nesse quadro aí explicativo. Leia o texto a seguir, Segunda Guerra Mundial, História, Causas e Consequências. Então, vocês irão aqui se aprofundar sobre o início da guerra, a invasão à Polônia e a formação dos dois grupos, o eixo, que é Itália, Alemanha e Japão, contra os aliados, que é Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Então, começa com a invasão alemã à Polônia, que nós vamos ver aí mais de 2 milhões de mortos na Polônia, mais de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e o fim da guerra com a eclosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki pelo grupo dos aliados, né, dos Estados Unidos sobre o Japão, que pertencia ao eixo. O regime nazista foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde e um número exorbitante de 6 milhões de judeus no massacre, né, conhecido como o genocídio, conhecido como o Holocausto. No fim da guerra será criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, para manter a paz mundial. Aqui nós temos um mapa mental sobre a Segunda Grande Guerra e algumas questões. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que. Então vocês irão marcar a alternativa correta. Segunda questão. Lembrando, né, que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial no ataque a Pearl Harbor, uma base aeronaval dos Estados Unidos no Havaí. Questão 7. Sobre o início da guerra, é correto afirmar que. Então, qual foi o fato que deu início à Segunda Grande Guerra, que é a invasão alemã à Polônia? Questão 8. Qual a razão dos Estados Unidos lançarem as bombas atômicas sobre o Japão? Explica as razões e o que ocorreu de consequências humanas à população. Então, foi um ataque desumano, a guerra já estava perdida, né? O Japão já tinha praticamente se declarado perdedor, né? E mesmo assim recebeu esses 2 ataques atômicos dos Estados Unidos, que promoveu, né, com essa arma nuclear, muitas mortes, né, pela radioatividade. Quais são as consequências de um ataque radioativo? Leia o texto a seguir. Os nazistas governavam usando a força e o terror. Então a gente viu aí, né, principalmente a questão desumana dos nazistas, não só escravizar esses judeus, como também mantê-los em campos de concentração e matá-los nas câmeras de gás e incinerar os corpos. Nós temos aí a história de Auschwitz, né, que é triste também. E vocês podem produzir um texto sobre o Holocausto, sobre essas atrocidades nazistas, essas maldades, essas atrocidades. Então vocês vão fazer mais pesquisas e colocar aqui no texto de vocês. Boa atividade, né? Até a próxima. Aqui nós temos algumas dicas de filmes para vocês entenderem.